Fabrício Naitsky já aqui na minha companhia, porque a gente vai continuar nessa página de internacional. Bom dia, tudo bem? Vamos nessa, bom dia, Lívia. Vamos lá falar de Estados Unidos agora, em um evento na Guatemala, na última terça-feira, conhecida como ontem. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, anunciou um pacote de ajuda para países da América Latina em uma tentativa de incentivar o combate à imigração ilegal na região. Mais detalhes sobre isso? São 578 milhões de dólares, Lívia, que os Estados Unidos vão estar disponibilizando para esses países e também para comunidades de acolhimento de imigrantes ilegais aqui na região, na América Latina. 578 milhões de dólares, o equivalente a 2,9 bilhões de reais, arredondando 3 bilhões de reais para esses países. Os Estados Unidos vão abrir a carteira para distribuir esse dinheiro aqui pela região. Esse foi um evento que aconteceu ontem na cidade da Guatemala, a capital da Guatemala, entre ali os cerca de 20 países signatários da Declaração de Imigração e Proteção de Los Angeles, que é um tratado que foi assinado lá em 2022, que o Brasil assinou também, inclusive, para discutir de fato essa questão da migração aqui na região. Qual que é a participação do Brasil, inclusive, em relação a isso? O Brasil tem um fluxo relevante de imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos, principalmente pelo México. A gente lembra, Lívia, que lá em 2021, no final de 2021, o governo mexicano, inclusive, passou a cobrar visto para a entrada de brasileiros no território, oficialmente, sob essa alegação de que muitos brasileiros estavam usando o país como uma ponte para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, então eles queriam coibir isso. É claro que tinha ali também uma rixa diplomática, o governo do Andrés Manuel López Obrador e o governo, então, do Jair Bolsonaro, que não eram muito amigos, havia toda essa discussão também. Mas falando especificamente agora do caso dos Estados Unidos, dessa reunião, Blinken e Biden, o presidente Joe Biden, têm um interesse muito grande em combater a entrada de imigrantes ilegais, tendo em vista as eleições no país. Claro, a gente não pode deixar isso de lado. O ex-presidente Donald Trump, que vai concorrer às eleições esse ano, cobra muito Joe Biden nesse sentido, diz que ele faz muito pouco para combater a migração ilegal. A gente sabe que 2,8 milhões de imigrantes ilegais entram nos Estados Unidos todos os anos. Isso é um número muito grande para esse país. O Blinken, além de anunciar essa ajuda financeira, também falou de sanções. Que sanções são essas? Ele pretende dificultar a emissão de visto americano para executivos de empresas responsáveis pelo transporte ilegal de imigrantes, principalmente vindo da Colômbia, onde muitas empresas acabam realizando transporte marítimo, ali barcos saindo da ilha de San Andrés, no Caribe, e também de Nicarágua, que recebe voos de imigrantes asiáticos e africanos que tentam depois atravessar o México e chegar ali aos Estados Unidos. Mas tem uma frase muito importante até para a gente destacar, vai estar aqui na nossa tela, que é da secretária de Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena. Ela disse o seguinte: a migração tem que ser uma escolha e não uma obrigação. Por isso, nossa primeira prioridade é atender às causas estruturais. 578 milhões de dólares talvez não seja o suficiente ainda para resolver esse problema, mas o recado que os países que participaram dessa reunião estão passando aos Estados Unidos é esse: a gente tem que resolver um problema muito maior do que só a chegada nos Estados Unidos. Tem uma questão muito mais ampla por aí. E um desses problemas é a segurança pública, porque muito do sucesso que essa imigração ou migração ilegal tem é por causa do crime organizado, que facilita a ida dessas pessoas de forma ilegal. Obviamente que passa por essas empresas que você citou, mas a conclusão desse caminho passa muitas vezes pelo crime organizado, que lucra muito, certamente, com o transporte dessas pessoas de forma ilegal. São rotas praticamente todas controladas ali pelo narcotráfico, né? No México, os cartéis, que são muito fortes. Por isso que ela falou isso. Exatamente, ganham muito dinheiro com isso aí, Lívia. Naitsky, obrigada. Até a próxima.